Mensagens privadas obtidas pelo UOL revelam que Mauro Cid, delator no caso da trama golpista, disse a um ex-secretário de Jair Bolsonaro que preferia ver Lula como presidente a lançar Michelle como candidata nas próximas eleições de 2026. Em janeiro de 2023, poucos dias após Lula assumir a presidência, Cid trocou mensagens com Fábio Weingarten, advogado e ex-secretário de comunicação do governo passado, e reagiu com ironia à ideia da candidatura de Michelle. A troca de mensagens começa com Weingarten compartilhando um comunicado do PL, em que diz que o partido cogita lançar a ex-primeira-dama Michelle como candidata à presidência. Abre aspas. Cid diz, prefiro o Lula, e Weingarten responde, idem. Nas mesmas conversas, Weingarten compartilha um comunicado dizendo que o PL iria pagar R$39 mil por mês à primeira-dama, pois ela carrega o bolsonarista sem rejeição do Bolsonaro. Em cima do comunicado, outro compartilhamento que diz: em que mundo o Valdemar está vivendo? Valdemar Costa Neto é o presidente do Partido Liberal. Na resposta a essa mensagem, Mauro Cid mandou um áudio, cujo teor aparece na transcrição. Ele disse: se a dona Michelle tentar entrar na política, ela vai ser destruída. As mensagens fazem parte de uma série de reportagens do UOL com base no conteúdo de mensagens privadas obtidas no celular do ex-tenente-coronel Mauro Cid, que foi o delator nas investigações sobre a tentativa de golpe supostamente articulada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. As mensagens revelam rusgas entre a cúpula do antigo governo e do clã Bolsonaro, que se tornaram públicas à medida em que os depoimentos de Mauro Cid passaram a ser revelados pelo Supremo Tribunal Federal. Em suas delações, Cid alega que Michelle integrava o grupo mais radical no entorno do ex-presidente, instigando-o a dar um golpe com os militares. Tinha o atual senador Seife. Pelo atual senador... Qual que é o nome? Jorge Seife, né? Jorge Seife. Tinha também o ministro Gilson, né? Gilson Machado. Né? Gilson Machado, o ministro da... É o sanfoneiro? É o sanfoneiro, é o turismo. Né? O ex-ministro do turismo, Gilson Machado. Inclusive ele, é que eu não consegui encontrar a matéria do jornal, mas eu fiquei sabendo que foi ele. Ele vazou para a imprensa que eu estava querendo que o presidente saísse do país, que eu quero o grande incentivador do presidente sair do país, querendo me botar contra... A ala ideológica. A ala ideológica, né? Tinha o senador Magno Malta, ele começou mais, só que depois que ele viu que como o presidente estava mal, né? Ele passou para o lado de temos que cuidar da cabeça do presidente. Certo. E né? Mais quem? Tinha o deputado Eduardo. O filho do presidente? Filho do presidente. Eduardo Bolsonaro. É. Mas também era estanque, né? Ele chegava, falava e ia embora, botava 2, 3 dias depois. E tinha o general Mário. E o general Mário... Acho que Mário Fernandes, né? Inclusive ele fazia pressão, ia falar com generais, ia falar com o general Freire Gomes. Tanto que ele quase foi... Mas ele era muito ostensivo. Ele escrevia nos grupos de WhatsApp militar. Falava... Ou seja, ele abertamente defendia um golpe de Estado. Ele achava que as Forças Armadas iam fazer alguma coisa. E tentava, de alguma forma, convencer os demais integrantes das forças. Inclusive, ele quase foi punido. O general Freire Gomes estava a um ponto de punir ele. E a própria primeira-dama, né, quando... Mas aí é muito mais desespero de mulher, né, que quando ela viu a mudança dela sair, ela quase que pirou, né? Então, pânico. E aí... O que ela falou? Qual foram os atos? Não, ela falava pra gente que fazer uma coisa, tinha que fazer uma coisa. Isso lá no final do... Já no final, já dezembro no final, ali. Né? Assim, tem alguma situação mais específica em relação a essas pessoas, assim, mais contundente que o senhor se recorre? Não, essas pessoas iam, eles falavam com o presidente, almoçavam com ele, passavam a vez à tarde com ele, depois iam embora. Assim, eu não sei, eu não vi se levavam documentos, se discutiram documento, mas era... Aí passava 2, 3, 4 dias sem ir, aí depois voltava de novo e falava mais com o presidente. Então, mas as conversas eram sempre no sentido que o presidente tinha que fazer alguma coisa, que ele tinha que... basicamente era, isso vai ser perseguido, isso vai ser preso, os filhos vão ser presos, todo mundo vai ser preso, né? Tem que fazer alguma coisa, a reeleição foi roubada, foi fraudada, né? Então, as envolvidas pessoas conversavam constantemente com o presidente, no intuito de convencê-lo a dar um golpe assim, de Estado, tendo como... Mas eu volto naquela ideia, eram pessoas que estavam incentivando ele a fazer alguma coisa, mas sem respaldo e sem nada. Tem que fazer. O grande mote era, o povo, só tem os caras. Ele estava instigando o presidente a dar um golpe. Em sua delação, Mauro Cid explicou que em volta do ex-presidente havia 2 grupos com estratégias diferentes para o golpe. Entre os integrantes, citou o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ambos também não foram indiciados pela PGR. Então, basicamente, você tinha 2 eixos e o presidente falou, não, deixa esse pessoal aqui na rua, enquanto a gente está vendo aqui o que pode fazer.
numa situação de outro. Só que não tinha, assim, não tinha... o presidente nunca deu ordem para as ruas, nunca... Não, tudo bem. Ele nunca mexeu com esses manifestantes, ele nunca deu, não, fiquem lá, falem isso, falem aquilo. Isso ele não se metia. Fala, não, o pessoal tá lá, eu não mandei eles ir para lá, por que eu vou mandar eles sair? Mas ele não atuava no sentido dele, pessoalmente, ou com intermédio de pessoas. Não, tira esse pessoal daí, acabou. A única coisa que ele fez foi, até vi o general Braga Neto, foi pedir para os caminhoneiros não pararem o país. Naquela época, não parar, não, por favor, não para o país. Porque senão, então não para. Quer fazer manifestação, faz, mas não para o país. Ele não queria nada que fosse revoltoso. Ele queria o povo ali, mas não queria quebra-quebra. Isso sempre... Né? E aí o general Braga Neto realmente intermediou, agora não sei quais os contatos dele, para que os caminhoneiros não parassem o país, que não tivesse nada de pesado. Né? Aí é outra coisa que eu vi, até porque esse pessoal, né, dos grupos eram meus amigos. Então, o meu sentimento, né, e foi um pouco o negócio do Lawande, imagine o Flamengo e Fluminense, final da Libertadores, e o Fluminense ganha do Flamengo com um gol que eu acho que foi impedido aos 48 do segundo tempo. Aí o cara sai pau da vida. Esse juiz desgraçado, tem que morrer, vamos acabar com esse juiz, e não sei quem, aí o técnico trocou errado também, técnico imbecil, tá. Só que dali, para aquilo virar uma coisa, entendeu? Por isso que o próprio Lawande é mais um desabafo, e os outros grupos também. Eu conheço o Jean, conheço o Márcio Rezende, cada um estava num canto do país, os caras estavam brabos do WhatsApp, temos que fazer. E eu tenho certeza, se alguém chegasse para ele, tudo bem, vamos dar um golpe amanhã, meio-dia, você pega toda a tua tropa, amanhã não vai dar, eu tenho que levar. Então, assim, esse era um pouco o sentimento. As pessoas estavam indignadas, estavam, né, se sentindo lesadas, alguma coisa, mas dali para aquilo virar um golpe, eu acho que tinha muita coisa. Até porque a minha geração de exército, ela é diferente de uma geração de 64. Né? A minha geração, ela é fruto de uma geração pós-64, que se prendeu dentro dos quartéis, politicamente, né? Se afastou da política e voltou um pouco, não ao cenário político, mas a discutir política com o general Vilas Boas. Então, assim, mas dali para ter iniciativas é difícil, porque a gente é muito hierarquizado. Então, se um general não der ordem, o cara pode estar querendo, mas não vai fazer. E vou dizer mais, vai prestar condência para o Lula? Vai tratar o Lula igual tratou o presidente? Vai, porque é nosso. Então, assim, por mais que por exemplo, se eu fosse, eu digo eu que fiquei 4 anos presidente, se eu fosse designado para ser ajudante de ordem do Lula, eu ia tratar o Lula igual eu tratei o presidente. Assim, é nosso. Mas, por mais que eu não gostasse, podia estar me corroendo por dentro, mas assim, minha função é essa, e é isso que eu vou fazer. Então, essas conversas dos militares, eu levo exatamente para essa linha. Assim, grupo de WhatsApp, pessoa falando besteira. É que nem grupo dos empresários. Os caras falando besteira. Besteira aqui. Mas parou.